E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E, saindo dali, chorou amargamente. Muito bom dia na graça, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos de volta mais uma vez para a nossa meditação na palavra do Senhor. Quase aí uma semana antes sem postar vídeo devido a trabalhos, mas estamos de volta aqui e espero que nesse dia de domingo nós tenhamos um ótimo dia de serviço ao Senhor. E continuando então a nossa meditação no Evangelho de Mateus, nós estamos hoje no capítulo 26, que é um dos capítulos mais significativos do Novo Testamento, pois ele vai narrar eventos que precedem a crucificação de Jesus, né? Isso incluindo a unção em Betânia, a traição de Judas, a instituição da ceia do Senhor e as agônicas, né? As horas agônicas no Getsemane. Então vamos para a nossa estrutura então, desse capítulo e algumas aplicações importantes. É um pouquinho longo esse capítulo, tem 75 versículos, mas eu espero que você fique até o final, pois ele pode mudar a tua vida. Então, o versículo 1 a 5 do capítulo 26 fala sobre o aviso da morte de Jesus. Jesus anuncia que será entregue para ser crucificado durante a Páscoa. Os principais sacerdotes e os anciãos planejam prender e matar Jesus, mas decidem esperar até depois da festa para evitar um tumulto com o povo. Este início estabelece o tom sombrio das conspirações contra Jesus, evidenciando a hostilidade dos líderes religiosos e o cumprimento das profecias. O segundo ponto a ser destacado do verso 6 ao 13 fala sobre a unção em Betânia. Em Betânia, uma mulher unge Jesus com um caro perfume de nardo. Os discípulos, especialmente Judas Iscariotes, criticam a ação, considerando-a um desperdício. Jesus defende a mulher, dizendo que ela fez uma boa ação e que a unção antecipou a sua sepultura. Que este ponto nos ensina? Ensina que a unção aqui simboliza a preparação de Jesus para a sua morte e a importância de honrar a Cristo com generosidade. Também nos desafia sobre nossa percepção de prioridades. Quais são tuas prioridades? Os versos 14 a 16, então, falam sobre a traição de Judas Iscariotes. Judas Iscariotes se dirige aos líderes religiosos e faz um acordo para entregar Jesus por 30 moedas de prata. O que isto nos ensina? Em esta ação enfatiza a natureza da traição e as questões de ganância e falta de fé de Judas. E aí nos versos 17 e 19 nós temos a preparação da última ceia. Na preparação para a Páscoa, Jesus instrui os discípulos a preparar a ceia. Ao fazer isso, ele mostrou seu controle e autoridade, mesmo em meio à iminente traição. Isso nos ensina que a preparação atesta a soberania de Deus nas circunstâncias, mesmo quando os humanos agem com má intenção. Nunca deixe de fazer o que tem que ser feito, porque se você pensa que alguém vai te prejudicar. A última ceia, então, vai dos versos 20 a 30. Jesus ele vai compartilhar a Páscoa com seus discípulos e revela que um deles o trairá. Os discípulos ficam tristes e questionam quem é. Jesus identifica Judas ao partilhar o pão com ele. Ele institui a ceia do Senhor, dizendo que o pão representa o seu corpo e o vinho representa seu sangue, que será derramado por muitos. Isso nos ensina que a ceia do Senhor simboliza a nova aliança de Deus e a humanidade estabelecida através do sacrifício de Jesus. É um convite à reflexão, ao reconhecimento
o sofrimento de Jesus. Os versículos 31 a 35 fala sobre a profecia da negação de Pedro. Jesus afirma que todos os discípulos o abandonarão. Pedro declara que nunca negará, mas Jesus profetiza que Pedro negará 3 vezes antes que o galo canta. O que isso nos ensina? O orgulho humano e a fragilidade da fé são destacados aqui. Mesmo os mais próximos de Jesus podem falhar, revelando a necessidade de dependência constante da graça de Deus. Nos versos 36 a 46, fala de Jesus no jardim do Getsêmani. Jesus vai ao Getsêmani para orar, levando Pedro, Tiago e João. Ele demonstra sua angústia e pede que os discípulos orem, mas eles adormecem. Jesus ora pedindo que, se possível, o cálice do sofrimento passe dele, mas se dispõe a cumprir a vontade do Pai. Isso nos ensina que a agonia de Jesus ressalta a sua humanidade e a importância da oração em momentos de ansiedade. O momento também enfatiza a submissão à vontade de Deus. A prisão de Jesus, nos versos 47 a 56, Judas se aproxima com uma multidão armada e traz Jesus com um beijo. Os discípulos reagem com violência, mas Jesus ordena que parem, explicando que tudo deve se cumprir conforme a Escritura. Isso nos ensina que o episódio revela a traição e a violência humana em contraste com a missão pacífica de Jesus. Ele se entrega livremente. Os versos 57 a 58 vai falar sobre o julgamento de Jesus. Jesus é levado à casa do sumo sacerdote, onde falsas testemunhas são trazidas contra ele. Enquanto é interrogado, ele permanece calado. Quando questionado se é o Cristo, ele afirma sua identidade. Os líderes religiosos rasgam as roupas e o acusam de blasfêmia, decidindo que ele merece a morte. Isso ensina que o julgamento de Jesus ante as autoridades mostra a injustiça e a oposição à verdade. A coragem de Jesus em afirmar sua identidade destaca sua missão redentora. Os versos 69 a 75 fala sobre a negação de Pedro. Pedro segue Jesus de longe. Ele é reconhecido como discípulo de Jesus e nega conhecê-lo 3 vezes, cumprindo a profecia de Jesus. Após a 3ª negação, o galo canta e Pedro se recorda das palavras de Jesus, lamentando profundamente seu fracasso. Isso nos ensina que a negação de Pedro ilustra a vulnerabilidade humana e a necessidade de vigilância na vida da fé. O arrependimento é um passo essencial na jornada espiritual. Mateus 26 é um capítulo crucial que narra a culminação da missão de Jesus na Terra, preparando-nos para compreender a importância da sua cruz. Este capítulo envolve os temas de traição, serviço e a inevitabilidade do plano divino para a redenção da humanidade. Como podemos aplicar isso, pastor? A primeira aplicação aqui são avaliar as nossas prioridades. A unção em Betânia nos desafia a avaliar como estamos honrando a Cristo com as nossas vidas. Lembrando que aquele unção que Jesus recebe era muito caro, aquele perfume, mas para aquela mulher valia a pena oferecer aquele Jesus. Outra coisa é o compromisso com a vigilância de oração. O pedido de Jesus para orar no Getsêmani reforça a importância da oração em tempos de provação. E por último, reconhecimento da fragilidade humana. A negação de Pedro nos lembra que todos somos suscetíveis ao fracasso, mas a graça de Deus está disponível para restaurar. Oremos. Senhor Deus, estamos diante da Tua presença mais uma vez e eu rogo ao Senhor que nos dê uma visão de prioridade do reino, uma visão de oração e uma visão de humildade na Tua presença, Pai. Te agradecemos pelo que Jesus fez, pela entrega, pela Sua morte.
E assim nós te pedimos em nome do Senhor. Amém. Deus abençoe você. Nos vemos até lá, na próxima oportunidade.